De outro lado, a China tem tido um comportamento diferente. Não só fortalece os órgãos multilaterais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, como também define que vai colocar como bem público uma vacina quando for descoberta e que vai contribuir durante 2 anos com 2 bilhões de dólares para o enfrentamento da pandemia. Então, eu acho que há um desequilíbrio, um desbalanço, que também se expressa em outras questões do que ocorre nos Estados Unidos. Hong Kong, no momento, é o cavalo de Troia identificado pela administração Trump para tentar minar a China por dentro. Eles acham que é minar a China por dentro. Os chineses veem como uma interferência externa, que é, na verdade, epidérmica e praticamente irrelevante, porque os Estados Unidos não têm como alterar como funciona Hong Kong e como funciona um país, dois sistemas. O X da questão no momento é essa nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Por que precisa uma Lei de Segurança Nacional em Hong Kong? Isso está ligado à tecnicalidade desse assunto. Isso está ligado ao artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, onde se especifica que o governo de Hong Kong tem todo o direito de combater interferência externa, sedição, quintas colunas, não colocado nessa linguagem, evidentemente, que foi exatamente o que aconteceu o ano passado, nos protestos que começaram mais ou menos pacíficos em junho do ano passado em Hong Kong, e depois de um mês e meio, começaram a degringolar em baderna absoluta, com destruição de propriedade privada e com destruição da infraestrutura de Hong Kong, inclusive das linhas de metrô. E isso foi organizado com elementos pagos por fora. Isso é algo que nós, entre outros, publicamos em detalhes durante meses. As fontes de financiamento, a conexão do NED, da Freedom House, de diversas ONGs americanas com empresários de Hong Kong anti-chineses, historicamente. O auxílio direto da embaixada, mais uma vez, a presidente Dilma vai entender isso perfeitamente, o auxílio direto da embaixada americana em Hong Kong, que na verdade é uma fortaleza em Hong Kong, no centro da cidade antiga colonial, onde uma das principais agentes da CIA, trabalhando na embaixada, era a ligação com alguns dos principais líderes jovens dos protestos, inclusive o darling de todos eles, que é aquele chinesinho Joshua Wong, que acho que muita gente no Brasil deve conhecer. E você analisando todas essas interligações de interferência externa, de quintas colunas, de weaponização, de armamento de protestos e de usar técnicas dos black blocs, na Europa especialmente, para desestabilizar a economia de Hong Kong, que era o que estava acontecendo entre julho e agosto, começo de setembro do ano passado em Hong Kong, o que isso provocou em Beijing? Muito simples. Eles mandaram uma força-tarefa extremamente sofisticada, digital, computadorizada. Eles se instalaram em Shenzhen, do outro lado da fronteira, monitoraram tudo o que estava acontecendo, semanas a fio, não fizeram nenhuma intervenção, não mandaram o Exército de Liberação Popular atravessar a fronteira, não substituíram o governo da Carrie Lam em Hong Kong. Eles estudaram a situação, fizeram um report detalhado, foi para Beijing, todo mundo do Politburo estudou, e o que fizeram a semana passada? Vamos promulgar uma lei de segurança nacional para impedir que o que aconteceu ano passado volte a se repetir. No último ano antes do retorno, do handover, 97, o governador de Hong Kong, Chris Patten, aristocracia britânica, resolveu conceder algumas liberdades democráticas, e aí
o discurso oficial de Londres era que Hong Kong era um lugar democrático, era a pátria da democracia no sul da China e que o grande dragão comunista vermelho ia tomar conta e ia destruir tudo aquilo. Veio o dia do handover, o príncipe Charles pegou o seu iate e foi embora pela Bahia, chorando, e nada aconteceu. O Exército de Liberação do Povo não invadiu Hong Kong, as liberdades de livre comércio continuaram. Todo mundo entendeu que a lei básica, que é um volume desse tamanho, detalhado, estipulando tudo da relação um país, dois sistemas, não foi alterado, e isso foi rodando durante 23 anos. O ano passado estourou, porque, pela primeira vez, o governo de Hong Kong, não Pequim, começou a falar, escuta, a gente precisa dar uma reorganizada na lei básica, porque tem um problema sério de evasão de divisas, especialmente, é um problema de lavagem de dinheiro, fundamentalmente, de milionários chineses que conseguem dinheiro ilicitamente. O que eles fazem? Eles atravessam a fronteira, vão para Hong Kong, transformam todos aqueles yuans em Hong Kong dólar, que é uma moeda conversível internacionalmente, lavam tudo isso, não pagam impostos na China e o Estado chinês perde uma fortuna. Então, o X da questão é não só criminosos que fogem da China e vão se refugiar em Hong Kong, mas especialmente lavagem de dinheiro. Como isso foi muito mal explicado pelo governo de Hong Kong, isso começou a gerar os protestos do ano passado. E aí virou um negócio completamente fora de todas as medidas, que é, não, nós queremos a independência da China. E isso, um bando de garotos, basicamente os protestadores do ano passado, a média de idade era 18 e 25, a maioria absoluta. Eu conversei com vários deles. Vocês foram à China? Não. Por que você detesta a China? Ah, porque eles são comunistas malignos. Mas você já foi ver como funciona o sistema? Você sabe que tem 1,4 bilhões de chineses que estão satisfeitos com o sistema? Que eles saíram do campesinato ou do lumpen proletariado e hoje eles são classe média ou alta classe média? Você sabe como isso funciona? Você sabe que existem liberdades democráticas a nível de conselho municipal, etc., na China, que escutam os seus problemas de bairros ou municipais ou regionais, etc. Não, ninguém sabia nada. Era aquele ódio absolutamente cego contra o sistema chinês, evidentemente desenhado pelo Ocidente como uma entidade maligna, financiados por fora, e isso depois vários mídias de Hong Kong e do resto da Ásia provaram que esses protestadores eram financiados com mesadas para protestar, literalmente. A China foi extremamente hábil na questão de um país, dois sistemas, né? Ela teve um tratamento sobre uma questão que podia levar a um confronto, ela teve um tratamento de convívio e tornou Hong Kong algo importante até para ela, porque era uma das formas da relação chinesa com o mundo financeiro, sem que o mundo financeiro tivesse dentro da China. Né? E aí eu estou me lembrando até das reformas bancárias que aquele primeiro-ministro do Jiang Zemin, que é uma das figuras um pouco menos conhecidas, o Zhu Rongji, mas brilhante, ele contrata, ele faz a reforma, ele transforma o sistema financeiro chinês num sistema extremamente eficiente, extremamente capaz. Mas a China, então, tem em Hong Kong um ponto um ponto interessante, como se fosse, né, uma rodovia em que tivesse um local em que se confluíssem os dois sistemas. É a interface, né, presidente Dilma? E isso lhe era altamente plástico, né? Dava à China
uma massa de manobra bem grande. Então, era, do ponto de vista da China, né, um país dois sistemas. Do ponto de vista dos Estados Unidos, tem sido a tentativa de transformá-la num cavalo de Troia. Porque eu acredito que tem aí um dos grandes equívocos dos Estados Unidos em relação à China, que alguns dizem, né, alguns porque tem várias pessoas dizendo isso, que é uma falta de visão estratégica de longo prazo e uma falta de visão do que é a China hoje. Aquela discussão sobre o George Kennan, que foi aquele que criou toda a teoria a respeito da União Soviética, né, da Guerra Fria, e que construiu a contenção dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Então, há uma confusão dos Estados Unidos, porque esse cavalo de Troia, para mim, é percebido como um cavalo de Troia de um país comunista do tipo dos anos 50, que a União Soviética era. Bom, todo esse processo existe na China. Eles tentaram os Bloc Blacks. Havia também aquele, mas depois ele desapareceu, mas nas primeiras manifestações havia o Anônimos também, que era o que aconteceu aqui, aconteceu no Egito, aconteceu na Turquia e aconteceu no ano passado, ao longo do processo lá em Hong Kong, o surgimento também, que é incentivado, de grupos de extrema-direita. Sim. Esse que se relata da pesquisa que você fez é a forma pela qual, né, a extrema-direita vê um processo de uma riqueza imensa, cultural, civilizacional, que é a China. Né? A China é isso, essa extremamente complexa realidade. Mas eu acredito que o que eles vão tentar, e não tem muita margem de manobra, é dizer que a China não é mais uma região autônoma especial. E tentar feri-la na única forma que podem ferir Hong Kong, que eu acho, criando alguma contenção financeira. Mas também não sei se farão isso, porque acredito que os mais prejudicados será o sistema financeiro internacional. Porque hoje essas relações são muito intrincadas. Uhum. E não vejo, porque Hong Kong não é nem um ponto importante na cadeia de suprimento. O ponto importante na cadeia de suprimento não é Hong Kong, é Taiwan. Sim, sim. É a Taiwan, Coreia do Sul e Japão ali. É esses os pontos. E o sul da China, não Hong Kong, o sul da China. Não, mas aí... Sim, complementando o que a presidente Dilma disse agora há pouco. Hong Kong é a interface entre o Ocidente, especialmente o sistema financeiro, e especialmente quem quer investir na China. Até há pouco tempo atrás. Porque os investimentos diretos começaram a ir diretamente do Ocidente, diretamente na China. Seja em Beijing, em Xangai, em Guangzhou, no centro, nas províncias centrais, como Sichuan, etc. Os chineses fizeram um cálculo, e isso a gente confirmou com as nossas melhores fontes, eles fizeram um cálculo numérico detalhado em termos de investimento estrangeiro direto. Dá mais ou menos 150 bilhões de dólares por ano. E aí tem a capitalização do índice Hang Seng em Hong Kong, que dá 1,4, 1,5, 1,6 trilhões de dólares, onde tem muitas empresas chinesas e tem empresas americanas cotadas também. Se houvesse um decoupling dos Estados Unidos com a China, isso poderia significar que uma boa parte desses 150 bilhões de dólares por ano de investimento estrangeiro externo iria desaparecer. Sabe quanto isso representa em relação ao PIB chinês? 1%. Nada. É muito pouco. Eles podem arrumar esse dinheiro de outras fontes, 150 bilhões de dólares
do ponto de vista do Estado chinês, do People's Bank of China, o Banco da China, é muito pouco. Então, eles calcularam que agora é o momento certo de reorganizar a situação interna de Hong Kong, prevenindo justamente esses quinta colunas de continuarem agindo a longo prazo, porque eles sabem que o Ocidente vai investir menos na China e provavelmente comprar menos da China por causa da nova grande depressão acelerada ou instrumentalizada pelo Covid-19. Então foi um cálculo extremamente frio dos chineses. Ou seja, a gente faz algo que já devia ter feito nos últimos anos, esperamos 23 anos para aprovar essa lei de segurança nacional, a gente se livra da interferência direta dos americanos dentro de uma região econômica especial, nossa, chinesa. Não se esqueça, Hong Kong não é uma colônia da Harrods ou Buckingham Palace. Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Dilma conseguiu carregar o computador, eu vou trazer comentários e a gente já retoma aqui. Peraí, deixa eu acabar, que é muito importante isso, Leonardo. Um minuto. Um minuto. É uma pena, porque eu estou tentando resumir ao máximo o que eles estão discutindo desde o ano passado, baseado no que aconteceu em Hong Kong, nos protestos, como isso foi analisado em Pequim, como isso foi apresentado durante essa semana nas duas sessões do National People's Congress, do Congresso Nacional do Povo, e ontem, culminando tudo, a coletiva do primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang, falando, entre outras coisas, da China, de Hong Kong, e de como essa lei de segurança nacional vai ser aprovada e que isso vai resolver um problema muito sério. Ou seja, a lá chinesa, eles já calcularam todas as possibilidades, o que eles vão perder, fizeram um cálculo aprofundado econômico do que eles poderiam perder, evidentemente. Eles não vão perder, por exemplo, investimentos diretos europeus. Os europeus já estão praticamente fazendo um decoupling da administração Trump em relação a Hong Kong. Tem aquelas declarações de políticos da União Europeia padrão, tipo, a China está estragando o status de Hong Kong, babá. Não vai acontecer nada, porque as empresas europeias vão continuar investindo na China e vão continuar usando os bancos de Hong Kong. Então, se os Estados Unidos caem fora e os bancos americanos caem fora, ou os bancos ingleses caem fora, exemplo, Standard Chartered ou HSBC, que é enorme em Hong Kong, não é um enorme problema para a China, é um problema para Hong Kong em si. Ou seja, o status de Hong Kong como centro financeiro vai ser cada vez mais prejudicado por uma interferência externa. E os chineses vão poder falar para os Hong Kongers, olha, vocês procuraram isso, olha o que os patrões de vocês externos, ingleses e americanos, estão fazendo. Eles estão ajudando a destruir o sistema financeiro e a riqueza da cidade de vocês. É isso que vocês querem? E a opção já foi oferecida várias vezes, reiteradamente. A opção oferecida por Pequim aos business de Hong Kong. Vocês se juntam a todos nós no sul da China, no que se chama a área da Grande Bahia, que são 10 cidades da província de Guangdong e Hong Kong, interligadas por high-speed rail, aquela ponte de 50 quilômetros espetacular, Hong Kong, Macau, Zhuhai. Junto tudo isso é um cluster gigantesco de riqueza que é um equivalente de um Silicon Valley ou da grande Nova York, por exemplo. E isso já foi oferecido para o business de Hong Kong, eles disseram, queremos. Aí o problema é que no meio dessa história entraram os protestos. Então agora está muito clara a opção, presidente Dilma e Leonardo. Só para fechar, prometo, 10 segundos. Bom, exatamente. Hong Kong tem a opção de se integrar ao boom do sul da China e virar a capital de um super cluster de desenvolvimento, um dos 3 grandes polos da China, junto com o entorno de Xangai e em torno de Beijing e Tianjin, ou eles podem virar uma Disneylândia desacoplada de tudo, empobrecida e esquecida pelo governo central. Ou seja, vão estagnar
e vão virar, sem a beleza de Veneza, eles vão virar uma Veneza asiática carcomida. A única coisa que eles vão ter para oferecer para os turistas internacionais vai ser a Disneyland de Hong Kong. É essa a história. Os americanos estão confrontados à emergência não só de um competidor de alto nível, como de uma parceria estratégica entre os dois grandes países da Eurásia, que são Rússia e China. E por que uma parceria estratégica? Porque, entre outras complexas razões, todas as aberturas que o Putin fez para os americanos via os europeus e para os europeus diretamente, vamos criar uma zona de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Ou seja, o Ocidente transatlântico inteiro e, claro, ligado com a América do Norte. Ou seja, um Ocidente gigante indo do Canadá até Vladivostok, no extremo leste da Sibéria. Bom, foi rechaçado não só pelos europeus, em Munique, na frente de todos os líderes da União Europeia, e pelos americanos, evidentemente, via a OTAN, porque a OTAN, o único objetivo da OTAN desde a queda da União Soviética, ao contrário da promessa que eles tinham feito para o Gorbachev, era de continuar se expandindo para o leste até chegar às bordas, literalmente, da Rússia, ex-União Soviética, que é o que aconteceu com a Ucrânia em 2014. E quando os russos viram o que estava acontecendo na Ucrânia, eles perceberam, não, esse aqui é o nosso, como é que chama? Alerta vermelho. É a nossa linha vermelha. Nós não vamos ter um país alinhado com a OTAN fazendo fronteira com o nosso território. E aí entra outra situação extremamente complexa, que é o medo russo de uma invasão sempre vinda do Oeste. Napoleão, Hitler, e a reencarnação seria a OTAN. Daí o apoio às repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, das quais eu sou amigo íntimo, e o plebiscito que levou a população da Crimeia a escolher a volta... Ô, presidente! Por exemplo, uma saída plausível seria fazer uma aliança estratégica com a Rússia permitir, na verdade permitir não, deixar que essa atração natural da Alemanha com a Rússia se concretize, finalmente, historicamente, o que renderia muito para a Europa em termos de riquezas, venda de riquezas naturais, e para a Rússia em termos de investimento europeu, mas isso em uma situação de igualdade e paridade entre a América do Norte, a Europa e a Rússia. Não, rejeitar. E com a emergência dos chineses, que justamente os chineses se aproveitaram do capitalismo internacional, como ele foi configurado pelos americanos, para emergirem. Ou seja, eles se aliaram a uma das organizações basicamente desenhadas pelos americanos, a Organização Mundial do Comércio, que é a herdeira do antigo GATT. Então, e os chineses seguiram uma estratégia absolutamente genial, que é, na verdade, driblar e dar um golpe de Sun Tzu no Império, sem que o Império perceba. Que foi exatamente isso. Vamos nos aproveitar das regras deles, vamos nos aproveitar do sistema financeiro e de comércio internacional que eles estabeleceram, vamos, com isso, alavancar o nosso desenvolvimento interno e, ao mesmo tempo, distribuir os nossos produtos para o planeta inteiro, que vai criar uma dependência do planeta inteiro à nossa manufatura, que é o que acontece nos últimos 20 anos. E isso chegou a um ponto onde agora essas cadeias de produção globais estão inextricavelmente ligadas, não vai ser com uma ordem executiva do presidente Trump que isso vai ser desfeito em 6 meses, em 1 ano. E é esse o desespero dos americanos. Por mais que você possa ter uma campanha eleitoral que agora é tácita, China, 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 foi o que Steve Bannon ditou para o Trump, e é
o tema daquele memorando de 57 páginas que foi distribuído pela Casa Branca para todos os governadores e políticos republicanos. Qual a nossa campanha eleitoral para a reeleição em novembro? China, China, China. Não é isso que vai mudar nada, porque os chineses já estão num estágio superior. Eles já organizaram como eles vão ser não só a primeira potência econômica do mundo, que por paridade de poder de compra já são, e em números absolutos vão ser daqui a 4, 5 anos, e agora, por causa do Covid devastando os Estados Unidos, vai ser ainda mais rápido, mas eles estão começando a elaborar as regras do jogo de acordo com os interesses chineses. E aí é onde entra as novas rotas da seda, o Banco de Investimento em Estruturas Asiático, o Banco dos BRICS, que a presidente Dilma pode falar a respeito, a integração do programa euroasiático russo com as novas rotas da seda, o Made in China 2025, falta apenas 4 anos e meio, na verdade, quando a China vai dominar 10 tecnologias de ponta, onde os Estados Unidos estão em várias delas há anos-luz atrás, e os europeus nem se fala, e interligar tudo isso num sistema internacional onde a China vai ter poder de veto e poder de decisão que eles acham que eles conseguiram acumular nesse desenvolvimento de 20 anos, que no fundo também seguiu o nosso amigo Deng Xiaoping, que é cruzar o rio sentindo as pedras. Foram isso que eles fizeram nos últimos 20, 30 anos. Eles foram cruzando o rio da globalização, sentindo o fundo do leito do rio, e quando eles perdiam o pé, eles iam nadando. E eles chegaram ao estágio que a gente conhece hoje. O Obama já tinha feito isso com a TPP, porque ao invés da guerra comercial do Trump, o Obama fez a parceria tecnológica Trans-Pacífica, que era para tentar construir na Ásia, justamente na Ásia, uma alternativa ao poder tecnológico que a China já naquele momento demonstrava. O Trump, a primeira medida que tomou foi, e é uma das coisas que eu nunca entendi, foi interromper a parceria, deixando a Coreia do Sul, deixando toda aquela região, Indonésia, Malásia, Taiwan, Japão, tranquilos para entrar nessa parceria de cooperação tecnológica, que está na ASEAN, que está naquela parceria de Xangai. E acredito que uma das grandes manifestações da capacidade de planejamento chinesa, que se contrapõe à visão de curto prazo americana, é a seguinte: a visão de curto prazo americana é eminentemente financeira. A visão de longo prazo chinesa é eminentemente produtiva e infraestrutural e de ciência e tecnologia. Então, eles estruturam a Belt and Road Initiative nesse quadro complexo, sabendo da força que eles têm, que os Estados Unidos têm, nas áreas de pesquisa, tanto de inteligência artificial, como de computador quântico, como na aeroespacial e de satélite, na biotecnologia. Eles não têm competição com a China na área de tecnologia, uma coisa muito interessante. Por exemplo, a China dá de 400-0 nos Estados Unidos na área de trem-bala, ou trem de alta velocidade. Sim. Dá de 100-0. Na área de baterias elétricas, que é uma área estratégica por causa do carro elétrico, ela também dá de 100-0. Na tecnologia de energias renováveis, como a eólica, ela também dá. Mas tem locais na área de inteligência artificial que ela não dá. Na área de computador quântico, não dá. Então, nós temos de olhar
esse processo como um processo em curso. A China supunha que essa oportunidade estratégica, enquanto o tigre ficava de papel, tá? Ia durar até 2049, mas não durou. Não durou. Não durou. Por quê? Eu acho uma das coisas mais brilhantes, eu não sei se foi o Deng Xiaoping que aconselhou isso, ou foi o Jiang Zemin, que era nós nunca cantaremos vitória, sintetizando. Foi o Deng, presidente. O Deng, né? O Deng nós nunca cantaremos vitória. No começo dos anos 80. Nós baixaremos sempre o perfil. Nós nunca podemos aparecer como o que nós estamos, mais fortes do que. Uhum. Nós não nos interessa isso. Então, esse processo é um processo de lucidez, de imensa lucidez, porque, de fato, eles não estão lidando com um outro sistema que, apesar de toda a barbaridade que fez e que faz, ele ainda tem uma força bastante grande. Uhum. O que eu acho que é a grande diferença também dos Estados Unidos com a China? A China, nos últimos 30 anos, conseguiu algo que todo mundo que algum dia exerceu qualquer cargo de governo sabe que tirar 700 milhões de pessoas da pobreza é algo inimaginável do ponto de vista da execução. E eles conseguiram isso. Eles têm conseguido reduzir a desigualdade, apesar de a sua riqueza está aumentando. Porque a desigualdade, às vezes, ela aumenta quando a riqueza aumenta. No caso da China, a China tem conseguido reduções. Eles tinham o objetivo de, até 2020, que é esse ano, acabar com a pobreza extrema. Talvez não consigam. Agora, o que acontece nos Estados Unidos? Acontece nos Estados Unidos, depois de 1980, com o governo Reagan, um aumento vertiginoso da desigualdade. Esse aumento vertiginoso da desigualdade é fruto desta fase neoliberal de financiarização, de desmantelamento de toda a regulação e coloca uma questão: nenhum poder chegou ao ápice, ou se manteve no ápice, ou apresentou-se como aquele que devia hegemonizar o mundo, sem mostrar que tinha, do ponto de vista da civilização, ganhos para a população de todo mundo. O que é que os Estados Unidos mostram? Os Estados Unidos mostram intervenção militar, extrema desigualdade. A China não. A China mostra recuperação da pobreza e cooperação compartilhada. Podem falar o que quiserem da iniciativa da Rota da Seda, né? A Belt and Road. Podem falar o que quiserem, é uma das mais brilhantes, porque não só vai ser uma fonte de integração de infraestrutura, porto, rodovia, enfim, estratégico, mas também um espaço de compartilhamento de ideias. A visão de compartilhamento, eu acho que é a grande diferença hoje da proposta chinesa para o consenso de Washington. Uhum. Esta é a diferença. Nós queremos uma economia compartilhada, pacífica e de cooperação. Nós não queremos guerra. Não pretendemos fazer intervenção. E é interessante porque não é típico, né? Até o que aconteceu naquela época lá, que eles iam dominar o mundo e não dominaram. O tal do eunuco, né? Como é que chamava? Zhang He. Diante disso, tá? O Putin defende duas coisas. Ele defende
uma política de substituição de importações, que será muito bem sucedida na área alimentar. A Rússia hoje está produzindo a maior parte dos bens de consumo oriundos, né, da industrialização de alimentos e também alimentos. Produziu uma parte de produtos industriais, mas a grande relação foi estabelecer um vínculo sólido com a China. A aliança, né, Rússia, China, Putin, Xi Jinping, é uma aliança que tem por base a visão de um interesse econômico entre os países, que envolve a Rota da Seda, mas, sobretudo, tem uma visão, eu acho, estratégica a respeito do que significa a hegemonia americana, como um elemento central no cerco aos dois países, na demonização, inclusive, que se faz contra os países e seus líderes. Então, esse processo, eu acho que ele ensejou um equívoco estratégico dos Estados Unidos. Né? O Nixon, percebendo as contradições que tinha entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Russo, explorou isso na diplomacia do ping-pong. Foi e estabeleceu laços com a China que transformaram, pelo menos neutralizaram a China como aliado da União Soviética. E isto foi definitivamente concluído agora, nos últimos 4, 6 anos, com a política feita. Já vinha sendo construído, mas eu acho que o momento central da estruturação dessa relação se dá como uma reação ao bloqueio. Que essa prática do bloqueio é uma prática que tem de ser mais denunciada, ela é absurda. Ela corresponde, ela é um resquício da Guerra Fria. Né? Ela é um resquício de uma visão de mundo em que uma parte do mundo não tinha relações íntimas com a outra parte, como é o caso da relação da União Soviética com os Estados Unidos e com a Europa, e com o mundo em geral. Era uma relação de baixa intensidade, baixíssima intensidade. Hoje, você tem uma relação complexa entre esses países. É tão complexa que todo esse processo de invasão da Crimeia, de bloqueio da Rússia, tem por um objetivo o isolamento do Putin, certo? Certo. Daí, como é que o Putin volta a sentar na mesa? Na Síria. Na Síria, claro. Na Síria, a Rússia volta a sentar na mesa. E é interessante analisar o caso da Síria por conta do seguinte: eu recebi uma vez um artigo do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, em 2003, logo em 2003, não, eu não lembro mais se foi em 2003. 13, não, talvez? Foi 2011. Foi no início do meu governo, não do governo Lula. Síria, quando começou a Síria, 2011. Isso, 2011. Em que ele dizia que era um equívoco absoluto não perceber que os alauítas eram a força pacificadora entre um conflito muito forte que haveria entre os sunitas e os xiitas, os cristãos, naquele marco da Síria. Interferir ali seria dramático para a região. E foi o que ocorreu. Claro. Né? Esse papel moderador dos alauítas, tá? Não impediu o surgimento, aliás, foi barrado e não impediu o surgimento do ISIS, que é de origem sunita. Né? Não impediu. E aí entram os BRICS.
Naquele momento inicial, né, quando os BRICS foram formados, os BRICS não tinha a África do Sul. Depois a África do Sul entrou e virou BRICS. Mas o BRICS reconhece algo muito importante. Nós somos, que era uma coisa que sempre preocupou também a China e sobretudo a China, viu? Que era o seguinte: os países em desenvolvimento representam mais de 50% do PIB e têm uma representação desigual nos fóruns internacionais. E há um controle que não é o controle sobre, por exemplo, recursos financeiros, sobre políticas de combate e de cooperação diante de crise, que não privilegiavam os países em desenvolvimento. Então, os BRICS construíram um espaço de discussão econômica. Evitava-se as discussões políticas, porque, quando ele ficou maior, poderia haver divergências que levariam à não formulação de um consenso, que, naquele momento, nós gostaríamos que fosse econômico. E duas coisas foram muito importantes: o Banco dos BRICS e algo que aparece menos, que chama-se Acordo Contingente de Reservas. O Acordo Contingente de Reservas é uma variante do Fundo Monetário Internacional intra-BRICS. Nele, nós temos uma contribuição em torno de 100 bilhões de dólares para dar suporte ao enfrentamento de crises financeiras ou de qualquer tipo de crise internacional. Então, os BRICS tinham esse aspecto. E quando os BRICS já estavam bastante em andamento, quando a China lança o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento, os países BRICS são chamados a participar, né? De uma certa forma, a gente, naquele momento, era considerado também fundador do Banco Asiático. Então, nós tivemos uma visão de que, multilateralmente para o Brasil, era fundamental a cooperação com os BRICS e estreitamento de relações bilaterais entre Brasil-Rússia, Brasil-China, Brasil-Índia e Brasil-África do Sul. Eu acredito que a relação nossa com a China foi uma relação muito importante. Nós reconhecemos a China logo no início do governo Lula como uma economia de mercado. Quando nós voltamos, porque o Brasil não tinha uma relação de investimento com a China. A prioridade até então tinha sido com o Japão, interessante. O Japão, que era um elemento crucial na relação de investimento. No meio do governo Lula, na área de energia, que era a área que eu era ministra, nós definimos o primeiro grande projeto de investimento comum, que foi ele é pouco lembrado, mas ele é muito importante e relevante. Foi um gasoduto de 1.000 quilômetros entre São Paulo e o Ceará, feito em parceria entre o governo brasileiro e o governo chinês, com a presença de empresas chinesas e empresas brasileiras, mas, sobretudo, foi construído com investimento e participação chinesa, junto com a Petrobras. Ele foi um investimento bastante importante, porque ele abria esse espaço que hoje é bastante relevante. A China tornou-se o principal parceiro de investimento e comercial do Brasil. Porque uma das coisas mais incríveis que, quando eu comecei a estudar a China, é perceber isso. O grau de volta para dentro da China. A China não ataca,
A China nunca tentou colonizar ninguém. Exatamente. Isso é interessante, não é um país colonizador, colonial. A relação não era essa, eles eram o quê? Mercadores. Mercadores, exatamente. Foram O objetivo dessas, foram os o objetivo primeiros dessas, grandes mercadores. o objetivo dessas expedições, presidente, era justamente mercado, explorar novos mercados. Exatamente. Não, e falar o seguinte. Viajaram o sudeste da Ásia inteiro, o Não, mas oceano. vamos falar uma coisa, né, Pepe? Eles queriam que eles reconhecessem que a China era o centro do mundo. Exatamente, exatamente. Era o que se chama o sistema tributário, né? Eles prestavam um tributo ao grande império do meio e, ao mesmo tempo, faziam negócios, comerciavam. Aí chegou um dia que o imperador percebeu que estamos gastando muito dinheiro nessa história, porque, ao mesmo tempo, ele estava ele tinha um problema de superextensão das finanças do Estado. Ele tinha investido muito na Cidade Proibida, e eles estavam construindo no grande canal. Sim. É uma história absolutamente fascinante. No começo da dinastia Ming, que é um dos períodos mais extraordinários de todas as dinastias chinesas. O único período que, na minha opinião, é mais fantástico é o da dinastia Tang, que é do século VI ao IX. A inicial, lá no início. É lá atrás, exatamente. A Ming é muito interessante por esse trecho da expansão e depois se retrair. Eu acho fantástico que ele tenha, que a China pegou 2 invasores, os mongóis, né, e os manchus, e transformou-os em chineses. Exatamente. Eles assimilaram, porque a cultura é muito superior, e então, os conquistadores se fundiram na cultura chinesa. Agora, sobrevoando toda a nossa conversa, o grande tema do século XXI e a grande história do século XXI é a ascensão da China e o fato de que a China, inevitavelmente, nos próximos anos, e certamente antes de 2030, vai ser a maior potência econômica do mundo e vai ser talvez um primus inter pares num mundo emergente multipolar, seja qual for a reação americana, que cobre todo um espectro, desde o que a gente está vivendo agora, que é guerra híbrida, através do espectro inteiro, política, geopolítica, geoeconômica, sanções, biológica, cyberspace. Trump já anunciou que agora quer voltar a fazer testes nucleares, ou seja, entra tudo. Demonização, campanhas de propaganda, evidentemente. E o fato de que essa parceria estratégica Rússia e China vai estar cada vez mais forte. Ou seja, os 2 atores da Eurásia contra o que seria o mundo atlanticista. Ou seja, a OTAN, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. E, inclusive, os caras que nos Estados Unidos são considerados o suprassumo da inteligência, como o Graham Allison, que me vem com essa absoluta estúpida leitura do Tucídides, que agora é o mantra no Beltway. Todo mundo repete a armadilha de Tucídides. Esses caras nem leram os melhores ensaios de Tucídides. E agora eu vou esnobar. Eu li o melhor dos últimos anos, que é escrito por um italiano, Luciano Canfora, em italiano. Não tem tradução em inglês, então esses vagabundos não vão ler. E onde, entre outras coisas, ele fala que é o que hoje foi codificado como armadilha de Tucídides, aplicava-se na época, na Guerra do Peloponeso. E não tem como se aplicar a Estados Unidos e China no século XXI. Certo. Mas por aí você... E claro, né? Em vez dele pensar, por exemplo, dar um exemplo durante as guerras dos períodos... eles chamam de The Warring Period, período de guerras chinês, por exemplo. Não. Ou, como é que chama? De superposição de dinastias na China. O fato de que é muito interessante. Os chineses, eles não têm um approach imperial como os americanos.
eles tentam... A primeira reação deles, quando eles têm um poder, digamos, hostil, é tentar uma pacificação. Aí, um dos meus assuntos preferidos de estudo, que são os Xiongnu. Xiongnu era um império ao norte dos Han Chinese que vivia fustigando os chineses. Eles eram nômades bárbaros do deserto. Aí os chineses mandavam concubinas, seda, ouro. Vamos tentar comprar esses caras se eles pararem de nos encher o saco. E não acontecia nada, os Xiongnu continuavam avançando no Limes, né, a fronteira. Um belo dia, os chineses mandam um exército gigantesco. O exército chega lá e acaba com os Xiongnu, e os Xiongnu desaparecem da história, literalmente. Então esse é o approach chinês. Eles tentam sempre uma contemporização, uma pacificação, etc. Quando a barra pesa, eles vão lá e pum, eles botam o sistema Gengis Khan, torre de pirâmide. Desculpe, pirâmide de caveiras, né? E isso é engraçado, porque uma das discussões que tem entre círculos chineses, na internet chinesa, é que a paciência do Xi Jinping e do sistema com os americanos está começando a chegar ao fim. E isso é uma coisa que o Lan Xinxiang ele abordou num webinar dele que eu acompanhei diretamente, que é baseado no que está acontecendo em Taiwan. Basicamente, ele estava falando, olha, os chineses estão tentando apaziguar Taiwan esse tempo todo, tem uma imbricação econômica, tem uma troca de cérebros, eles falam a mesma língua, as economias estão interligadas, etc. e tal. Mas a interferência dos americanos levou uma certa casta política taiwanesa, incluindo a atual presidente, a começar a entreter sonho de uma Taiwan independente. E ele falou, olha, no dia que os chineses perderem a paciência, essa história vai durar 24 horas. Certo. Seja o que for que os americanos façam. E aí, nas discussões na internet chinesa, é muito interessante. Tem especulações sobre... e se a gente perde 100 caças supersônicos? E se a gente perde 100 mil pessoas? E se a gente perde um trecho inteiro da PLA? Não importa. Porque eles vão lá e eles vão fazer como eles fizeram com o Xiongnu. Eles tomam esse negócio em 24 horas. Acaba a pacificação e eles entram no sistema de Gengis Khan de novo. Entende? Isso é muito interessante, porque essa dinâmica da diplomacia chinesa, e isso a gente já vê, está começando a chegar a um ponto de não retorno da exasperação deles com os americanos. E isso deixa claro que, se houver uma intervenção americana direta, seja em Taiwan, seja no Mar do Sul da China, eles vão responder com artilharia pesada dessa vez. Dessa vez não vai ter mais contemporização. E isso é que torna o que pode acontecer a partir do ano que vem, com uma nova administração americana, ainda mais perigoso. E dos dois lados, que é isso que a gente pode conversar daqui a pouco, faz parte do meu tema circo americano desmesurado. Que isso a gente podia ficar conversando aqui até mais um mês, sem parar. Cai por hacker e a gente continua falando. Bom, é que... ok, deixa eu já adiantar o X da questão. Seja o que for que aconteça o mês que vem, se houver um Trump 2, essa demência sinófoba que tomou conta do Beltway inteiro, Washington, Maryland, Virginia e todo o Deep State, vai ficar cada vez mais acirrada. Até chegar a um ponto onde o próprio Trump, que é capaz de mudar de ideia em 5 segundos, ele vai ver que isso é contraproducente e ele vai voltar ao que ele estava fazendo há 2 anos atrás. Você lembra? Xi Jinping é meu melhor amigo? A gente se fala no telefone o tempo todo. Então, alguns dos melhores analistas chineses já estão pensando nessa possibilidade. O negócio pode escalar e chegar a um ponto tão absurdo, onde o único ponto de retorno fora uma confrontação, que vai terminar virando uma confrontação nuclear, é um backtrack americano, e sendo o Trump, evidentemente, ele pega o telefone e fala, olha,
Liguei lá para o Xi Jinping, a gente é o melhor amigo de novo, está tudo conversando, vamos rediscutir toda a história. Com os democratas é mais complicado, porque o grip em cima do Deep State são eles. Não só o sistema Clinton, como o sistema Obama, que está escolhendo o gabinete dessa próxima presidência, Kamala, by the way, os Never Trumpers, eu já conversei isso com vocês na última vez, né? Ele não gringos. Exatamente. Esses Never Trumpers são republicanos que migraram para os democratas e que estão apoiando os democratas na campanha atualmente, e que inclui, perigosíssimo, toda a coteria dos neocons, porque os neocons são anti-Trump, republicanos. Então, aquele povo, Robert Kagan, a mulher dele, a Nuland, toda aquela laia horrível de Israeli firsters, como a gente chama, Israel em primeiro lugar, zionistas barra pesada e imperialistas demenciais, eles estão no campo democrata agora. Então, o ano que vem, isso pode ficar totalmente fora de controle nas duas vertentes. Tanto Rússia, porque eles são todos russófobos, quanto China. Então, por exemplo, essa miragem absoluta das esquerdas globais, eu diria, ou das ditas pseudo-esquerdas globais, de que um governo Biden vai ser uma coisa que vai apaziguar as relações internacionais. Meu Deus, isso imagina. Volta para jogar no seu joguinho de areia, no pré-primário. Não é assim. Vai ser muito pior. E isso é muito interessante, porque o Chiang, ele nota isso, e com o tráfego dele dos dois lados muito avançado, por exemplo, ele disse que ele levou um dos top assessores do Biden, ou seja, um dos caras que está montando o gabinete, ele levou um cara desse para Pequim para conversar com quem? Para conversar com gente do Politburo, lá em cima, entende? E ele falou, muito interessante, bastante pragmático, mas pragmático num eixo de leitura, é um perigo. Esses caras eles estão analisando que arsenal os americanos têm no momento, como maximizar esse arsenal no menor tempo possível, e todas as opções continuam na mesa, a lá Rumsfeld, na década retrasada. Certo. Então, tudo que vier na frente dos dois lados vai ser um perigo enorme. E o que é legal é que os chineses estão preparados para os dois cenários. Uhum. Realizável, vamos dizer assim. Impopular. Bom, isso a gente pode aplicar a toda a lógica do iluminismo em relação à China, né? Sim. Foi o iluminismo que codificou o fato de que, não, nós somos universalistas e nós temos o melhor sistema. E os outros são bárbaros, essencialmente. Era isso que eles estão falando há 200 anos. Né? O que é pior é que essa garotada pós-handover de Hong Kong pensa exatamente como a Thatcher. Ou seja, isso se entronizou pelo sistema educacional deles, aqueles cursos de inglês, tem história da Inglaterra, ainda os professores eram ingleses, etc. Ou seja, a martelação ideológica continuou. E isso está Isso é interessante. O Lan Xinxiang, ele falou sobre isso também. Pelo menos ele deu uma qualificação interessante. Ele falou sobre essa indoutrinação ideológica das novas gerações e, ao mesmo tempo, o fato de que os donos do poder em Pequim não perceberam essa mudança. Ou seja, eles achavam... Uma das coisas mais interessantes que ele falou em relação a Hong Kong, para mim me interessa particularmente porque é a minha casa, né? Eu sou um ex-residente, eu vivi lá durante anos. E para mim, a minha casa também. E eu vi essa modificação no cotidiano. Os ingleses dominavam Hong Kong, mas eles adjudicavam esferas de poder para instituições locais. Então, quem mandava em Hong Kong mesmo, na prática, era o HSBC, principal banco da cidade, eram as grandes construtoras e incorporadoras, Jardine Matheson, por exemplo,
o Jockey Club de Hong Kong, que reunia e ainda reúne a elite, era os tycoons, os donos do poder locais, mandavam nessas instâncias de poder. E a coroa britânica ficava lá atrás só supervisionando a história com um governador local. Não tinha democracia. Literalmente, rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra. Literalmente. Rainha da Inglaterra ficava lá na Inglaterra supervisionando os seus subordinados daquela distante colônia fragrante, aquele porto no Mar do Sul da China. Não tinha democracia porra nenhuma. No último ano, e isso eu lembro porque eu estava lá e eu vi isso acontecendo na minha frente, o Chris Patten começou a posar de que ele iria dar valores democráticos e ia restituir a democracia a Hong Kong. Então ele tentou passar uma série de leis, especialmente de administração local, mas ele não conseguia mudar o sistema e ele jamais foi ao ponto de, por exemplo, ok, no meu último ano aqui, vamos dar eleições diretas para escolher a administração local de Hong Kong. Não rolou nada disso. Os chineses, quando eles recuperaram em 97, eles já achavam que eles podiam controlar Hong Kong da mesma maneira que os ingleses, ou seja, a rainha de Pequim lá longe e os tycoons se organizando em Hong Kong. O que eles não levaram em consideração, e isso foi um erro estratégico, eles não perceberam que essa garotada tinha sido indoctrinada pela ideologia britânica, por professores britânicos, e uma coisa west-cêntrica, né? E anglocêntrica, na verdade. E esse negócio estourou no ano passado. Tinha estourado naquela revolução dos guarda-chuvas, né? E estourou de vez no ano passado. Aí só que Pequim acordou e falou, nossa, vai ter que mudar completamente o sistema e nós vamos ter que intervir diretamente. Daí o fato deles aprovarem finalmente essa lei de segurança nacional que precisava. É uma lei de controle, mas é uma coisa que a gente já conversou também, é uma lei contra a invasão de divisas, é uma lei para instaurar um sistema legal chinês numa província chinesa. É uma região administrativa especial, mas é uma província da China. Acabou. Não vai voltar para lugar nenhum. Não vai voltar para a coroa britânica. E quem mora lá tem que se adaptar a isso. Agora, vai explicar isso para essa garotada que foi indoctrinada? Não tem como. Não tem como. Eles nem conhecem a China. Eu falei para vocês. Eu conversava com eles na rua. Você já foi à China? Não. Hong Kong. Dentro da China continental, você tem toda a razão. Por exemplo, qual é a lógica como é que chama? Do firewall da internet chinesa? Eles têm medo que todo esse lixo que vem junto com as coisas boas da internet, etc. E controlados pelas grandes empresas do Silicon Valley, que são todas americanas, as novas gerações chinesas, especialmente, têm um brainwashing em massa. E o que isso vai, justamente como em Hong Kong, o que isso vai dar nos próximos 20 anos, por exemplo? E esse é o temor deles, sem dúvida nenhuma. Excelente você ter tocado no ponto, porque os chineses já pensaram isso e eles já estão fazendo isso. Veja bem, o fato de a Tencent, a Alibaba, TikTok serem tão fortes na internet, eles estão construindo o sistema internet chinês, controlado por chineses. Claro, aberto, mas controlado por chineses e não controlado por Silicon Valley. Isso é inevitável. Essa bifurcação é absolutamente inevitável. Mas como a bifurcação futura provavelmente de um sistema de trade ocidental, de comércio ocidental, e um sistema de comércio euroasiático. Essa é a bifurcação a longo prazo. Está tudo se bifurcando a longo prazo. Já começou. São processos em paralelo. O que os americanos chamam de decoupling não é decoupling. Claro, ok. É um divórcio a muito longo prazo de duas cosmovisões. E tudo que isso implica. Comércio, infraestrutura, investimento, educação, participação. Os chineses já perceberam isso muito antes da extraterritorialidade das leis americanas. E isso é discutido no mais alto nível entre os dois, né? Ainda não vazou para nós
passos, como é que chama, tangíveis, práticos ainda. Mas isso está sendo, isso é discutido entre aquelas cúpulas RC, né? Rússia, China, bem além do SCO, BRICS e tudo isso. Eu tenho certeza que... Eu ouvi isso de alguns analistas russos. Eles estão conversando, mas ninguém ainda sabe o que eles estão querendo armar. E aí teria que ser uma imbricação do sistema russo com o chinês muito mais próximo. E tem muita gente na Rússia que não quer isso. Mas, olha, considerando que a imbricação no setor de semicondutores vai ser cada vez maior, por exemplo, esse centro de pesquisa que a Huawei abriu na Rússia, por exemplo, esse negócio vai virar um balão gigantesco. Eles vão usar know-how de engenharia de IT russo na China cada vez mais. Então, eles já estão se aproximando em tecnologias de informação. Isso já é um bom sinal para quando houver essa bifurcação total da internet, né? Uhum. Pois é. Agora, se, por exemplo, os democratas ganham, né, para voltar a isso, né, digamos, com aquelas perspectivas que eles têm de continuar expandindo a fronteira do neoliberalismo, o discurso pela globalização, etc. e tal. Não dá uma arrefecida nesse negócio, não? Nesse processo? Como assim? Não, porque eu estou pensando o seguinte, tudo bem, eles vão ali acionar um conjunto de guerras sujas inacreditáveis, sim. Assassinato econômico... Cyberataques. Cyberataques, claro. Isso de um lado, né? Mas, de novo, a gente volta àquele problema. Eles vão ter que manter, pelo menos no nível do discurso. Quer dizer, isso é uma coisa que está, assim, me incomodando demais, assim, e fritando um pouco minha cabeça nesse sentido. Porque, no nível do discurso, eles têm que estabelecer uma camada ali, entendeu? Enfim, para isso que a gente chama aqui no Brasil de para inglês ver. Lip service, em inglês. Né? Enfim, que de alguma maneira vai ter que segurar a onda desse mundo bipolar de novo. Entendeu? Que isso talvez não interesse tanto a eles, pelo menos nas camadas de negócios que eles estão vivendo ali. Não, o business americano não quer um mundo bipolar, porque eles se aproveitam, especialmente na Eurásia, eles têm business espalhados pela Eurásia inteira. Por exemplo, mesmo aqui, a Tailândia hoje está quase começando a virar um satélite chinês. Mas tem seríssimos interesses americanos aqui, desde a Guerra do Vietnã, especialmente acelerados durante a Guerra do Vietnã, quando aqui era a praia da folga dos Marines, era aqui, né? O legal da Malásia é que ela já era anti-americana como Mahathir e continua. A Malásia é super independente e os americanos não têm entrada na Malásia. Então, eles compensam com Singapura, que a nossa piada aqui há décadas com Singapura, que Singapura é um porta-aviões americano, essencialmente. Singapura é um porta-aviões americano super bem posicionado. É uma mistura de porta-aviões, aeroporto, porta-aviões e aeroporto, que é um dos melhores, se não o melhor aeroporto do mundo, né, Changi. E o sistema financeiro, que é onde o sudeste da Ásia lava a grana, é em Singapura. China, Ásia Central, Hong Kong. Mas o sudeste da Ásia inteira, especialmente a Indonésia, tem muito dinheiro na Indonésia que não tem como você track onde está. Está estacionado num banco de investimentos em Singapura. A questão é isso. Os americanos demoraram 2013, 2017. Eles demoraram 5 anos para perceber o que significava as rotas da seda. As rotas da seda foram anunciadas em 2013, primeiro em Astana e depois em Jakarta. Nos primeiros 2, 3 anos,
ainda era incipiente e os chineses estavam ainda lançando ideias e projetos, especialmente por aqui, sudeste da Ásia, um pouco na Ásia Central. Eles não tinham feito uma ofensiva ainda na Europa, especialmente com os alemães e com os italianos. Depois, quando eles começaram a lançar aqueles trens de carga diretos do sul da China ou de Chongqing diretamente para Hamburgo, para Madrid, chegando em Londres, etc., os europeus começaram a perceber o que isso ia ser a longo prazo, porque é o embrião das redes de high-speed rail, provavelmente no final dessa década e na próxima década. E eles começaram a ver os primeiros projetos práticos das novas rotas da seda em ação, como, por exemplo, o corredor estratégico China-Paquistão, os chineses comprando portos, ou pelo menos controle acionário de portos, ou investindo em portos, no que, na verdade, é um colar de pérolas, que vai desde o sudeste da China, passa por Djibouti, Pireus, e chegando nos italianos. Quando chegou o ano passado na Itália, acordou finalmente a União Europeia, porque os chineses já tinham feito todo o trabalho no leste da União Europeia. Eles implementaram aquele grupo de trabalho de investimentos que são 12 países da Europa do Leste, onde tem investimentos chineses, todos eles, e começaram a trazer a Itália para as rotas da seda e já tendo rotas chegando no norte, em Roterdã, em Hamburgo, no Vale do Ruhr. Aí que os americanos começaram a perceber a extensão de tudo isso. E tudo isso, como disse Dudu, acoplado com a ofensiva de internacionalização do Yuan, oficialmente eles sempre dizendo, não, tudo bem, vamos trabalhar com o FMI, nós queremos o Special Drawing Rights, uma cesta de moedas, o Yuan vai fazer parte, junto com o Yen, o dólar e o euro, etc. Tal. Mas, claro, no fundo, eles querem fazer o que eles discutem nas cúpulas estratégicas Rússia-China, que é passar o largo do dólar completamente. Isso todo mundo sabe. E quando o Brasil discutia isso nas cúpulas dos BRICS, até a última, onde estava o presidente Dilma, e as discussões começaram quando o presidente Lula praticamente lançou essa ideia, ainda na década retrasada, no fim. Ok, todos esses processos estão andando em paralelo. As novas rotas da seda, o banco de investimentos, o AIIB, como é em português? É Banco de Investimento de Infraestrutura, desculpa, asiática, a internacionalização do Yuan, comércio bilateral em moedas locais ou usando o Yuan, acordos estratégicos, que é a parceria estratégica Rússia-China e a parceria estratégica Irã-China. E tudo isso vai ao mesmo tempo. Investimento em 5G global, praticamente, só tem 4 que até agora falaram não. Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Suécia alguns dias atrás, Japão e Austrália, 5, 4,5, né? Porque a Suécia nem conta. A população inteira da Suécia cabe numa cidade de terceiro escalão na China. Ou seja, o mercado não vale absolutamente nada. Então, tudo isso está em paralelo. E a contra-estratégia americana, a única que eles usaram até agora, que foram as sanções, não adiantou nada. E o subplot disso tudo, que é tentar cortar a China do mercado de topo dos semicondutores, isso a gente vai falar depois, também vai furar completamente. Esse foi o objetivo de uma dessas minhas matérias há um mês atrás, mais ou menos, mostrando como todos aqueles laboratórios de ponta da Huawei já estão avançando muito mais do que se suspeita, inclusive. É equivalente ao processo de quando a Samsung estava fazendo a mesma coisa há 2 décadas atrás. Ninguém previu o salto tecnológico da Samsung de 2000 a 2007, 2008, mais ou menos. Esse é o salto tecnológico que a Huawei, com uma extensão e uma amplitude muito maior, está fazendo agora. Eles recrutando os melhores cérebros de inteligência artificial russos,
montando um centro de pesquisas na Rússia. Você acredita que tem um super centro de 5G aqui, na Tailândia, até na Tailândia, que é o centro para o sudeste da Ásia inteiro. Não é em Bangkok, não é em Singapura, por exemplo. Eles montaram aqui, na Tailândia, porque está próximo de todos os vizinhos do sudeste da Ásia. E nada disso foi previsto pela subtática americana, que é, e como eles estão, a Huawei está chegando, por exemplo, rapidamente, não só eles já tinham estocado chips suficientes para as redes de 5G deles, como eles estão avançando a pesquisa em passar dos chips de 7 nanômetros, que são os chips que entram nos smartphones, como esse Huawei aqui, para 5 nm e para 3 nm. E eles estão dando o salto tecnológico ao mesmo tempo do que os outros, porque ninguém ainda domina totalmente essa nova tecnologia, e eles estão usando carbono em vez de silício. Os americanos não previram nada disso. Por isso que agora eles estão perplexos. Inclusive... E agora estourou, finalmente, a paciência. Estourou a paciência do Putin, estourou a paciência do Lavrov, estourou a paciência da Zakharova. Da Zakharova já há algum tempo nos press meetings dela, quase todo dia. E o Lavrov, nessa semana, na reunião do Valdai Club, foi na semana passada, ele foi extraordinário. Eu fiz questão de colocar todos os links na minha matéria, não só do que ele falou na reunião do Valdai, como depois ele deu uma entrevista só para rádios russas, de 2 horas, onde ele desceu finalmente o sarrafo nesse bando de macacos. Ele falou, escuta, nós tentamos tudo que se possa imaginar em termos de diálogo desde o ano 2000. Tudo. E não existe respeito mútuo. Então agora a gente está chegando a um ponto onde vale a pena conversar com esse povo. O que ele disse, basicamente, discussões políticas de alto nível, geopolíticas de alto nível, com a Comissão Europeia, especialmente, não faz sentido nenhum. Assim como com Berlim. Ou seja, eles estão esperando o que vem no pós-Merkel, eles estão esperando justamente as eleições americanas, e eles estão esperando para ver se o que os businessmen na Alemanha querem, que é uma integração comercial cada vez maior com a Rússia, finalmente tenha um substrato ou uma base política para isso. É um processo complicadíssimo, como vocês podem ver. Mas isso para dar uma ideia de como essa exasperação, não só de Bruxelas em relação ao sistema de Trump, mas dos russos em relação a Bruxelas, são dados geopolíticos estourando para todos os lados, né? E aí é que a gente vê como o sistema está começando a mudar por dentro. A prioridade é leste da Ásia, sudeste da Ásia, nordeste da Ásia, Ásia Central e sudoeste da Ásia, onde entra o Irã. Essas são as 5 prioridades. Nem a Europa é prioridade. A Europa vem depois da integração euroasiática. A Europa depende se eles vão conseguir fazer o acordo de livre comércio União Europeia e China no ano que vem. Vai sair. Está super complicado, mas vai ser assinado o ano que vem. A partir do momento que for assinado, basicamente a Europa, o principal parceiro comercial definitivo deles vai ser a China e não os Estados Unidos. Junto com o RCEP, que é o Tratado de Livre Comércio do leste da Ásia, entrando Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia também, com os 10 da ASEAN e a China. Os dois juntos, aí é o game changer. E vai acontecer em 2021. É exatamente isso. Ou seja, os chineses já tinham percebido em 2008 que a deterioração ia ser muito rápida. Quando o Xi Jinping assumiu, uma das primeiras coisas era um projeto que estava no Ministério do Comércio, que era o embrião das rotas da seda. Ou seja, era um desenvolvimento daquela campanha que tinha sido lançada em 1999, Go West, vá para o Oeste. Foram eles
que conceptualizaram as novas rotas da seda. Bom, quando o Xi Jinping assumiu, ele falou, bom, eu preciso de um projeto global. E o único que tinha era esse. Já escrito, já coordenado, ok, os participantes, os corredores já tinham feito pelo menos 3 ou 4 dos corredores, a rota da seda marítima, etc. E eles perceberam de vez o game changing quando entrou a administração Trump. Porque eles cometeram, na minha opinião, a administração Trump cometeu um erro fatal, que foi cair fora do TPP. O TPP era um instrumento dos obamistas e dos democratas para controlar o comércio com o leste da Ásia. Era isso, fundamentalmente. E quem tinha escrito o TPP eram todas as grandes corporações americanas. Tinha 600 corporações que escreveram o TPP. Claro. Ou seja, estava no colo dos americanos tudo que eles queriam fazer. E isso foi um erro brutal do Trump. Aí os chineses perceberam, bom, ótimo, maravilhoso, porque agora a gente vai ter o nosso Tratado de Livre Comércio no leste da Ásia, nós vamos ser o poder hegemônico dentro desse Tratado de Livre Comércio, a gente continua fazendo os nossos bilaterais todos ligados à expansão da Rota da Seda, e aí, evidentemente, o Xi Jinping, a gente soube, há 2 anos atrás já, que havia um choque dentro do Politburo entre os 7 cavaleiros do não apocalipse lá em cima, um choque brutal entre eles, e aparentemente o Xi Jinping era minoria. Mas isso, como vocês sabem, especialmente, a gente tem muito boas fontes na China, mas é impossível você realmente saber o que está acontecendo dentro do Politburo. Você tem vazamentos, você não tem, por exemplo, membros do Politburo dando entrevistas nem para a imprensa chinesa, né? Então a gente só imagina. E quando vaza alguma coisa, geralmente um talk na Chinese Academy of Social Sciences, alguma coisa do gênero, vaza uma faísquinha, aí você, opa, está tendo um negócio lá em cima. Voltando ao Elias, aparentemente o Xi Jinping estaria titubeando em relação a essa posição de acabou a era Deng Xiaoping, agora não tem mais essa de ficar contando até 2049. E nesse processo, finalmente ele se decidiu a ser mais assertivo. E tem dissenso dentro da China entre, por exemplo, discussões intelectuais em fóruns chineses em mandarim. A gente tem amigos em Hong Kong que traduzem muitas dessas discussões, né, para inglês, e a gente vê que tem discussões entre gente muito bem qualificada, dizendo, não, é muito cedo. Mas a maioria acha que não é agora, porque agora reflete o nosso estado natural de a maior potência econômica do mundo, de fato, por PPP. Já reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional, já reconhecido pelo Economist algumas semanas atrás, e reconhecido alguns dias atrás por aquela besta do Tucídides, o Graham Allison. Ele escreveu um artigo na National Interest enorme, reconhecendo que a China já era a maior potência econômica do mundo. Que a única medida que realmente conta é por paridade de poder de compra, não é PIB bruto. Todo mundo sabe disso. Então a China já é o número 1. Ou seja, o que o Xi está fazendo é apenas refletindo o estágio atual geopolítico e geoeconômico de influência da maior potência econômica do mundo e da maior potência comercial do mundo ao mesmo tempo. Por isso que eles estão experimentando moeda digital naquelas 4 cidades. O People's Bank of China já falou, nós queremos também a nossa moeda digital. Tem as moedas digitais, de facto, da Tencent e a Alipay. E eu acho que isso está convergindo aos poucos, mas eu veria como um processo de alguns anos ainda. E, claro, a internacionalização do yuan na Bolsa de Xangai, em cooperação com a Bolsa de Hong Kong, que é a Hong Kong Dollar, que é uma moeda internacional. Eles estão querendo mergir todos esses processos. E
Isso vai demorar pelo menos uma década.